Fala pessoal, hoje vamos falar sobre Os Sete de Chicago, mais um filme lançado pela Netflix, cheio de nomes de peso, com potencial para garantir algumas indicações nas principais premiações do ano que vem. Lembrando aqui, com a enorme restrição de lançamentos no cinema por causa da pandemia, aumentam as chances desses longas com contexto político lançados direto na plataforma de streaming. Mas será que é para tudo isso ou só por ser baseado numa história real ganha pontos extras? Vamos comentar tudo, mas antes, já sabe, clica aqui, se inscreve no canal. A trama acompanha um grupo de ativistas anti-guerra acusado de começar uma batalha em Chicago durante a Convenção Nacional Democrata de 1968. O resultado foi um dos julgamentos mais famosos e polêmicos da história. Fazendo aqui um breve apanhado sobre a produção, ninguém menos que Steven Spielberg tentou levar para os cinemas essa história em 2007 e para isso chamou Aaron Sorkin, vindo da série West Wing, para escrever o roteiro. O projeto acabou sendo engavetado e nesse meio tempo, Aaron Sorkin ganhou o Oscar de melhor roteiro por A Rede Social em 2011, fez a sua estreia como diretor no razoável A Grande Jogada de 2017 e tomou a iniciativa dele mesmo dirigir o roteiro que havia escrito há mais de uma década. E o timing ao ser lançado em 2020, mais de 50 anos depois dos acontecimentos do longa, não poderia ter sido melhor, pois ele soa mais atual do que nunca. Em tempos em que os Estados Unidos, o Brasil, entre outras nações, são governados por figuras tão polarizadoras, a censura está cada vez mais forte e a liberdade de expressão, principalmente no quesito anti-armamentista, parece cada vez mais difícil. Não faltam artimanhas por parte do governo para manipular o tal julgamento, transmitindo uma ideia de falsa democracia, incluindo infiltrar servidores públicos como jurados que poderiam votar talvez a favor dos manifestantes. A figura de antagonista recai ao juiz, vivido de maneira brilhante pelo veterano Frank Langella, alguém com condução claramente tendenciosa, com opinião já formada, tornando impossível a missão do advogado de defesa, vivido de maneira muito competente pelo Mark Rylance. Esse cara é muito bom, ele merece uma atenção maior da indústria. Chega a ser engraçado, de tão absurdo, quando ele aceita um protesto antes até do promotor tomar a iniciativa, ou quando os réus zoam que algo vai ser indeferido antes do próprio juiz o fazer. Por sinal, o alívio cômico é uma ferramenta constante que funciona, sendo os hippies, vivido por Sacha Baron Cohen e Jeremy Strong, os principais encarregados disso. Baron Cohen é o pragmático da dupla, Jeremy é o sentimental. Algumas situações ali parecem artificiais, por mais que tenham acontecido na vida real em diferentes contextos. Por exemplo, quando a dupla de hippies provocam os juízes e os policiais através de vestimentas em pleno julgamento. Ainda assim, o carisma dos atores, que transparecem autenticidade, prevalece. Então, fica fácil se divertir e ficar do lado deles. É interessante como é conduzido o impasse ideológico dos envolvidos no processo judicial, entre seguir a transmitir a mensagem anti-guerra ou tentar livrar a própria pele da prisão. Se por um lado Aaron Sorkin se reafirma como um roteirista muito criativo, como diretor ele soa ainda verde, sem muita criatividade. Parece que a prioridade dele sempre são os diálogos muito dinâmicos, sem focar em tudo que rodeia aquele contexto. É de lamentar que o personagem responsável pelas cenas mais impactantes, o réu, vivido pelo cada vez mais impressionante Yahya Abdul-Mateen II, seja ironicamente jogado para escanteio pelo roteiro. Se por um lado ele é a peça que transparece o racismo da época, sendo o único a chegar algemado para o julgamento até culminar numa cena bem humilhante, ele tem um desfecho um tanto brusco e depois não temos mais notícias dele. Da mesma forma, o movimento dos Panteras Negras tem um papel bem superficial e que também fica sem resolução. Mas se Sorkin conduz a trama principal como mais um longa de tribunal comum, a montagem de Alan Balgerton, seu colaborador habitual, trata de imprimir um ritmo bem dinâmico. Funciona bem os flashbacks com explicações dos fatos através de apresentações de stand-up comedy pelo Sacha Baron Cohen, algo que naturalmente ele já domina. Empolgante também quando os personagens obtêm uma certa gravação e o advogado, vivido pelo Mark Rylance, inverte os papéis e assume o papel de promotor numa simulação com um dos envolvidos. As cenas dos embates com a polícia, apesar de não impressionar, funcionam bem a nível de contextualização. Como protagonista, o Ed Redmayne está no piloto automático, sem nenhum destaque,
O que é uma pena, se tratando do Tom Hayden, um progressista que, de certa forma, tocou todo aquele movimento e seguiu com suas ideologias até a morte. O Joseph Gordon-Levitt, como promotor, também faz um trabalho correto, apesar de estar meio apagado, na pele de um jovem que está lá pois é a oportunidade profissional da vida, mas ele não transparece ser mau caráter em nenhum momento. O Michael Keaton tem uma participação bem curta, mas muito significativa. Quando ele está em cena, gera empolgação e indignação ao mesmo tempo. Os Sete de Chicago é um longa que tem momentos bem novelescos, cheio de falas e situações que não parecem naturais. Ao mesmo tempo, é cheio de socos no estômago, com situações que parecem privar quem apenas quer defender a vida. Algo não muito diferente do que vivemos hoje em dia. A nota 8. Falando sobre as possibilidades no Oscar, existe a chance de Os Sete de Chicago conseguir engrenar uma indicação a melhor filme, mas a indicação para roteiro para Aaron Sorkin é mais garantido. No quesito atuações, o cenário é mais incerto, pois é o conjunto que pavimenta o terreno, mas eu não me surpreenderia se ou o Frank Langella ou até mesmo o Sacha Baron Cohen fossem indicados a melhor ator coadjuvante. No mais é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se curtiram o vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, não deixem de passar lá no Instagram Thiago na Tela e até a próxima. Valeu!